E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Que saudade que eu estava de vocês! Começa agora o Simbora! Começa agora para o mundo inteiro o programa que você faz. Caramba, gente! Foram 6 semaninhas sem Simbora ao vivo. Que saudade que tá aqui dos estúdios da Rádio Conectados. Mas estamos aqui até as 10h30 da manhã, horário de verão, para você que tá aí na Bahia, para você que está aí em outros lugares onde não tem horário de verão. Agora são 8 da manhã, 8h01 da manhã. Sejam bem-vindos à Rádio Conectados, as portas estão abertas para você. Quer participar aqui conosco? Então vamos lá, o WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 94580 2334. 11 94580 2334. Você também pode participar através do facebook.com/programa Simbora. Simbora que esse ano vai ter algumas novidades, mais formas de contato que a gente vai falando ao longo do tempo. Mandem dicas pra gente também através do nosso Facebook, de sugestões de pauta. O pessoal mandou bastante coisa, tem muita coisa boa preparada pra vocês. Bom, agora a gente vai ouvir aí uma música pra gente dar uma acordadinha, né? Porque afinal de contas a gente tá voltando agora, primeiro Simbora do ano, a rádio já voltou às suas atividades semana passada, mas a gente tá aqui ao vivo pela primeira vez aqui com você. Vamos pro Simbora Acordar e aí a gente já volta com o nosso convidado especial. Simbora Acordar! She
Estamos de volta aqui com o Simbora, Simbora, o primeiro Simbora de 2017, é a nossa 103ª edição. Cada semana um convidado diferente, um convidado especial. E para começar o ano a gente está começando muito bem, porque a gente recebe aqui no Simbora de hoje ele, Eduardo Cobra. Bom dia, Cobra! Bom dia, cara. Beleza? Tudo bem? Beleza, um prazer falar aqui com você. Aqui no Simbora, aqui na Rádio Conectados. O pessoal tá em polvorosa, o pessoal mandando já pergunta aqui pra você. Tem bastante coisa, o pessoal quer ouvir. Eduardo Cobra, que vai estar também na Campus Party, no dia 3, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E já avisando a todo mundo que a gente quer falar aqui hoje sobre a carreira do Eduardo Cobra, o trabalho, como as influências dele. Vai ser um bate-papo bacana aqui com ele, que começou como pichador lá nos anos 80, no Campo Limpo, bairro da periferia de São Paulo. Tornou-se grafiteiro e hoje define-se como um muralista. Em 95 criou o Estúdio Cobra. Desde então teve suas obras expostas em várias regiões do país, além de países como Estados Unidos, Suécia, Itália, México, Japão, Grécia e muitos outros aqui. Acho que foram já quase mais de 20, se não me engano, ele vai falar aqui ao longo da nossa entrevista. Cobra, desde pequeno você tinha fascínio por desenho, por escrever? Como que começou esse trabalho todo? Então, na realidade, eu sempre comento que comecei com picho, né? Porque é verdade mesmo, eu comecei aí com 12 anos, 13 anos, eu sempre repito isso. Uhum. Foi o meu primeiro contato com as ruas, assim, ou seja, a primeira vez que eu fiz um desenho, alguma intervenção num muro nas ruas, foi simplesmente escrevendo meu nome, né? Certo. Então eu fazia parte de uns grupos lá de pichação naquela época, né? Eu tô falando de 1987, 1988, que eu comecei bem novinho mesmo, né? Bem novo. E aí o que acontece? Porém, há um detalhe. Antes mesmo de começar na rua com picho, eu já desenhava. Então, eu desde os 8 anos de idade, eu já carregava cadernos de desenho, lápis de cor e tudo mais, e gostava de pintar. Uhum. E gostava de já fazer uns desenhos. Então, o que acontece? Eu tive meu primeiro contato com as ruas através do picho, mas antes disso eu já desenhava nos meus cadernos, na minha casa, tal, etc. Mas eu não sabia que era possível desenhar nos muros, né? Porque eu não tinha conhecimento nesse momento de outros artistas, eu não tinha nenhuma referência sobre grafite, né? Não conhecia nada de grafite. Então, a única possibilidade que eu via naquele momento era sair e a questão mesmo da pichação, né? Então, agora, o desenho foi algo que desde pequenininho, assim, eu já tinha essa afinidade com desenho, né? Já tinha essa afinidade com pintura e tudo mais. Então, acho que, assim, eu nunca fiz outra coisa na minha vida, né? Durante toda essa trajetória. Então, desde a do começo, eu já me sentia muito motivado nessa área de desenho e de pintura. Entendi. Você lembra, na sua infância, o que você desenhava, rabiscava nos cadernos, nas folhas? Então, nesse momento aí, eu gostava muito de super-heróis. Tá. Então, eu tinha várias coleções de super-heróis, de tudo, né? Desde de Batman, toda essa linha de super-heróis, e eu gostava de ficar copiando esses desenhos de um caderno para o outro, de um caderno para o outro, de um caderno para o outro. Gostava de pintar também, até stencil eu fazia. Nossa, que legal. Saudoso stencil. Eu me lembro que na minha casa, antes de ir para as ruas começar com pichação, eu já havia feito um desenho do super-homem na parede da minha casa. Eu tinha feito com stencil, né? Stencil, assim, eu tinha desenhado ele em cartolinas, bem grande, e aí recortado tudo com estilete, e aí eu fiz isso numa das paredes, lá no quartinho da casa dos meus pais. E foi de boa? Assim, mais ou menos. Mais né? ou menos. Meus pais não eram muito fãs, não. Porque a minha casa era todinha detonada, era toda pichada, toda
com pintura, tudo. As paredes da minha casa eram o meu laboratório, né? Certo. E aí, assim, meus pais ficavam bastante preocupados com aquela minha atitude, né? Porque eles também não tinham uma referência disso que eu estava fazendo, né? Eu mesmo não tinha. Fazia intuitivamente, né? Entendi. E eles estavam preocupados porque eu estava nas ruas o tempo inteiro, andava com uma galera barra pesada, embora eu nunca fui envolvido assim com crime, com droga, tal, etc., mas o pessoal que andava comigo era envolvido. Então, sim, eu andava nesse meio e tal, e meus pais ficavam preocupados, né? Falaram, pô, o cara quer sair pelas ruas pichando, tal, etc. Então, assim, eu só queria saber de pintar, de desenhar, só, não queria saber de mais nada, né? E aí, a experiência toda era nos muros da minha própria casa. Começava a testar lá e ia vindo. Cobra, assim, o que leva um adolescente, um pré-adolescente, como foi o seu caso, né, 12, 13 anos, a se arriscar, a ir pra rua e começar a rabiscar, a pichar? Olha, primeiro que como eu era bem novinho, eu acabei me envolvendo nesse momento com uma galera mais velha. Então, assim, ao ponto que eu tinha 12 anos, o pessoal que eu andava tinha 25, 30 anos. Assim, já era uma galera bem mais velha, né? Uhum. E assim, eu tinha desde pequeno esse fascínio mesmo pelas ruas, pela liberdade, pela cidade e tudo mais, né? E eu encontrei nisso uma forma de me expressar mesmo, ou seja, vivendo na periferia, pelo menos naquele momento, né, eu não tinha acesso a muita informação, não tinha acesso a muita coisa, vivia mesmo ali numa questão de exclusão social, no sentido de não ter acesso a praticamente nada mesmo, né? Tá. E a pichação foi uma forma de falar, olha, eu também existo, eu também estou aqui e tal, e uma forma de protesto naquele momento, né? Uhum. Então, eu saía e, assim, era uma forma também de pertencer a um grupo, né? Eu me sentia ser aceito ali dentro daquele grupo e isso fazia também com que eu tivesse uma certa notoriedade ali dentro daquele grupo, né? Entendi. Então, isso para mim era algo que naquele momento fazia muito sentido, assim. Uhum. E também toda a adrenalina que estava envolvida nisso, todo o risco que eu estava correndo também, né? Porque eu estava ciente que era um crime, obviamente, né? Claro. Todo mundo que picha sabe que está cometendo um crime. Quanto a isso, não tem ninguém que não saiba dos riscos que corre, mas faz parte mesmo da pichação isso. Você sair pela rua e assim, e os riscos são tremendos, né? Você Sim. pode, desde preso até tomar um tiro, várias coisas podem acontecer, né? A gente vê aí vários casos de pichadores que caíram dos prédios e tudo mais, então assim, é um universo bastante perigoso, inclusive, né? E eu mesmo, dentro desse mundo aí, acabei sendo detido 3 vezes, tive problema com a minha família, ou seja, eu também paguei um alto preço por fazer o que eu fiz, né? Paguei o meu preço ali e, assim, mas durante alguns anos da minha vida era o que eu sabia fazer. Você já foi detido algumas vezes. Eu vi até uma entrevista sua, você falando que o delegado te deixou você e o grupo horas em pé, né, esperando um jogo. Já teve já passou por algumas, né, Cobra? Passei por algumas e outras também, né? Até mesmo naquela época, tinha os points, né, onde a galera do picho se encontrava. E eram várias tretas também entre os próprios pichadores, né? Então, assim, existe toda uma ética também de você não poder colocar seu nome em cima do outro, não poder atropelar ninguém. Então, assim, a partir do momento que alguém vai lá e coloca o nome dele lá, é como se aquele muro pertencesse ao cara que escreveu o nome dele ali, entendeu? Sim. E assim, nem um grafiteiro pode apagar um picho que está ali, nem um muralista, ninguém. Então, nas ruas também existe isso, né? E desde lá de trás também já existia esse movimento nas ruas, né? Então, assim, cada um, desde lá de trás, se manifestava
da forma que achava melhor e corria os riscos que, assim, que a sua escolha ditava, né? Então, assim, eu paguei um preço por isso, vivia nesse mundo de adrenalina e eu vi vários amigos aí que acabaram sendo ou presos, ou assim, é muito difícil, realmente, é um universo muito difícil. Tem até desse momento que eu comecei, tem até pichador que ficou paraplégico por cair de altura e tal, então assim, é algo bastante complicado também. Porque às vezes a gente olha aqueles prédios altos assim, e vê lá pichações e fala, como que o cara conseguiu subir lá, né? E vai que vai, né? Exatamente. Vocês têm umas técnicas malucas, hein, Cláudio? Pichação, isso, né? É. O cara sai, por exemplo, na época eu trabalhava de office boy. Então eu trabalhava de office boy e aproveitava que eu era office boy, entrava nos prédios e lá em cima do prédio, se eu tivesse que arrombar um cadeado para colocar meu nome lá em cima, eu fazia isso. Então, isso em 1992, alguma coisa assim, né? Bem lá atrás mesmo. Eu tô falando, parece que foi ontem, mas isso aí tem mais de 20 anos. Eu vi um vídeo seu no YouTube de 98, não sei se você lembra. Cabelo comprido, você estava junto com uma moça, aí estava fazendo uma matéria sobre pichação, assim, ensinando como pichar. Você mudou bastante dessa época pra cá, né? Exatamente. Eu me lembro, sim. Até foi um amigo que fez parece que era alguém conhecido. Documentário e tal, Isso. Eu sei qual que é. E ali você vê, tem até uma cena interessante nesse vídeo que mostra o Beco do Batman, né? O Beco do Batman que hoje é um dos marcos, dos símbolos do grafite aqui da cidade de São Paulo, que tem centenas de artistas. Se você ver esse vídeo, eu estava fazendo uma pintura lá quando esse vídeo foi feito. No né? Beco do Batman. E os muros não tinham pintura alguma. Assim, é interessante porque com o passar dos anos, aquele lugar se tornou um dos pontos mais importantes de arte de rua. Antes de eu realizar essa pintura ali, tinha outros grupos, como Tupi Não Dá, a galera do Rui Amaral, o pessoal da primeira geração mesmo do grafite, que eu faço parte da segunda geração do grafite, né? Aqui na cidade. Entendi. E a transição, Cobra, assim, da pichação pro grafite, pro muralismo, se deu de forma natural? Como que foi? Você tem memória disso? Por isso que você usou a palavra correta. Não se trata de uma evolução, né? É mesmo uma transição. Por quê? Porque no meu caso, veja só, a pichação ela vem da caligrafia. Então, são letras, né? São letras. Cada um cria o seu tipo de letra tal, e espalha isso da forma que quiser. Agora, no caso do grafite, ele já vem do desenho, já são formas mais elaboradas e tal. Eu comecei com o grafite como um dos elementos da cultura hip hop. Né? Então, naquela época, eu não conhecia o grafite com outras facetas como tem hoje. Para mim, era simplesmente na cultura hip hop, ou seja, que tinha o rap, né, como música, o break como dança, o grafite como arte. Então, assim, os elementos mesmo da cultura hip hop. E no meu caso, como eu já desenhava, por isso que eu te falei, mesmo antes da pichação, eu já desenhava. Certo. Então foi uma questão mesmo de conhecer. Quando eu percebi que existia a possibilidade de fazer esses desenhos no muro, aí eu simplesmente comecei a desenhar nos muros, em paralelo à pichação. Então eu continuava e fazia desenhos. Então assim, estava seguindo com os dois movimentos em paralelo, né? E obviamente que para mim, já tinha sido detido 3 vezes, a minha situação estava bem complicada em relação à pichação, né? E embora o que eu desenhava era ilegal também, porque o grafite, a característica é essa, né? Ele também é ilegal. Então, assim, é um pouco errado as pessoas falarem que tudo é grafite, porque nem tudo é grafite, né? Algumas coisas na rua são mural, quando tem a permissão. Então, o que eu fazia nesse momento era grafite. Também, assim, sofria bastante preconceito e tudo mais. As pessoas também não entendiam o que eu queria dizer fazendo os desenhos lá nos muros, porque também tinha pouquíssimas pessoas
fazendo desenhos aqui em São Paulo nesse momento, né? Sim. E então para mim foi isso. Foi através de uns filmes que eu vi, um chamado alguns livros também, né? Um chamado Subway e outro Spray Can Art, que vieram para cá, daquela fotógrafa Martha Cooper, que fotografava os grafites de Nova York da década de 80 e tal. Então foi através disso que eu comecei a me inspirar e fazer grafites aqui em São Paulo. Entendi. Você falou agora há pouco, tem o grafite, o mural quando tem autorização. O grafite, então, seria quando não se tem autorização? Exatamente. É isso? Por exemplo, ó, há uma grande confusão em relação a isso, né? Hoje em dia é raro, são bem poucos os grafiteiros mesmo. Sim. Porque a maioria trabalha com autorização. Então, se você pegar um ponto da cidade em que a prefeitura autorizou ou o proprietário autorizou, isso não é grafite, tá? O grafite, ele é feito de forma ilegal. É a mesma coisa que a pichação, só que o grafite são letras e a pichação são desenhos. Mas os dois saem lá com a sua mochilinha de tinta e tal e vão fazer, quer o proprietário goste ou não. Sim. Agora, quando tem permissão do proprietário, aí nós estamos falando de arte mural, tá? Sim. Então, é muralismo, né? Então, tudo que a gente vê hoje, grande parte do que a gente vê hoje é trabalho de mural, não é grafite, entendeu? Tem alguns grafites, quando você vê aquelas letras coloridas e tal, aquilo é mais grafite, né? Tá. Bomba e tal. Que a galera sai mesmo e, assim, de forma completamente ilegal, tá? Agora, corre os mesmos riscos do que os pichadores, os grafiteiros. É a mesma coisa, né? Embora a população tende a gostar mais dos grafites que são desenhos. Entendi. Cobra, não tem ninguém ouvindo a gente. Você ainda faz grafite por aí, de vez em quando? Olha, grande parte do meu trabalho é mural, mas eu ainda faço alguma coisa de grafite. Por quê? Porque eu tenho muitos trabalhos de protesto também, né? Sim. Eu tenho uma parte do meu trabalho que eu quero falar sobre vários temas e tal, e aí eu vejo algum muro na cidade que eu quero pintar e vou lá e pinto, entendeu? Então, assim, eu tenho uma parte do meu trabalho que ainda ocorre dessa forma. Entendi. Agora, qual que foi o grande divisor de águas aí para que o meu trabalho fosse mais para a linha do mural? Foi o estilo de desenho que eu segui. Como eu te falei, eu fiquei anos fazendo grafite, né? Sim. E fazendo mesmo assim, de forma totalmente espontânea, ou seja, sem dinheiro nenhum envolvido, viajava por vários lugares aqui dentro do país, mas dentro da cultura hip hop, shows de rap, eu estava lá pintando e tal, mas assim, ilegal, né? Agora, quando a gente fala desses trabalhos que eu estou te falando, que eu tenho alguns ilegais na cidade, são simplesmente mais rápidos para fazer. Porque o meu trabalho, como eu fui para essa linha de perspectiva, anatomia, demora mais para fazer. Então não teria como eu chegar e ficar uma semana lá fazendo um trabalho que é ilegal, né? Então eu tive que partir para a questão do mural, justamente por conta do estilo dos meus desenhos mesmo. Certo. Então, as artes, tem uma pergunta que eu já ia fazer aqui. As artes de protesto que você tem, então, elas são quase na totalidade grafites, então, que não são permitidas. Exatamente. Eu tenho uma parte do meu trabalho que ainda é intitulado como grafite. Tem uma parte que ainda é. Bom, mas demora pra caramba pra fazer, né, meu? Não, o que eu faço hoje demora muito, mas assim... tem às vezes que eu tenho alguma ideia, alguma coisa mais rápida, tal, que eu quero falar alguma coisa, algum tema que me interessou, alguma mensagem rápida, eu consigo sair, pintar isso rapidamente e passar o meu recado também. Entendi. Você estudou para fazer essas coisas todas? Como que... Porque eu já vi entrevistas suas você falando que é autodidata, né? Mas um autodidata às vezes estuda mais do que quem vai para um curso, né? Isso, bem colocado, é isso mesmo. Não estudei, sou mesmo autodidata, mas não significa tanto, no sentido de que eu passo a maior parte do tempo pesquisando dentro de livrarias, dentro de museus, dentro de galerias, tentando evoluir meu trabalho, ou seja,
eu não estudei numa faculdade, mas sozinho eu estudo muito. Assim, e faço Continua estudando. Até com muito mais dedicação do que se eu tivesse feito uma faculdade X ou Y. Entendi. Então, para mim, essa parte realmente não fez tanta diferença, assim, no sentido de que eu me dedico demais. E até hoje eu continuo me dedicando, assim, eu nunca levei o meu trabalho como uma brincadeira, assim, né? Embora seja um hobby para mim, eu me divirta muito fazendo, mas eu levo muito a sério aquilo que eu estou fazendo. Claro. O meu objetivo, tal, eu tenho muito bem definido na minha cabeça, né? E é isso que continua me movendo. Assim. Entendi. Questão de preconceito, Cobra, você ainda sofreu muito? Como é que... Olha, eu percebo assim, que tem, como eu estou indo para vários lugares do mundo, significa que tem países em que ainda existe sim bastante preconceito em relação à arte de rua. Vários lugares do mundo tem, na verdade, né? Aqui no Brasil também tem. Agora, a gente percebe que essa barreira, ela foi quebrada por conta da qualidade dos artistas que estão pintando nas ruas. Então, assim, tem artistas que estão aí 10, 15, 20, 30 anos pintando nas ruas, que passaram por toda essa repressão. Porém, o trabalho atingiu tal nível de qualidade, assim, eu vejo por tantos talentos que tem no mundo todo, que hoje, vários lugares que antes não permitiam, era tolerância zero para a arte de rua, hoje começa a abrir espaço para esses artistas. Então, eu acho que esse fenômeno ele está acontecendo no mundo inteiro. Tem lugares que são mais evoluídos, obviamente, como nos Estados Unidos, né? As pessoas compreendem muito melhor, até porque vem de lá toda essa história do Jean-Michel Basquiat, do Keith Haring e tal. Então eles aprenderam já o que significa, como é feito e tal. Agora, vários outros lugares do mundo ainda estão em desenvolvimento em relação a isso, né? Países de primeiro mundo ainda estão em desenvolvimento, estão aprendendo a lidar com esse tipo de arte e estão percebendo a importância desse tipo de arte, né? Ou seja, percebendo que a arte não exclusivamente está simplesmente dentro de galerias ou dentro de museus, espaços particulares. A arte também acontece de forma natural nas ruas da cidade. E que existem muitos artistas que nasceram na periferia, de forma bem simples, começaram a desenhar, que também não tiveram oportunidade de cursar faculdades ou viver esse universo, mas são artistas natos, né? Então, assim, a arte, ela não vem, na minha opinião, ela não vem de fora para dentro, né? Ela é de dentro para fora. Então, assim, isso significa que uma pessoa nasce artista e vai continuar sendo artista até o final, né? Não é algo que você adquire também. O Carlos Silvio, ele tem um programa aqui na Rádio Conectados, o Paiaiá na Conectados, todo sábado, meio-dia. Inclusive, esse sábado agora ele vai falar um tema muito importante pra gente que estava de férias, que é sobre voltar à boa forma, porque a gente volta das férias, a gente abusa. Não sei se você tem férias no seu trabalho, Cobra, você trabalha 365 dias por ano, mas se você precisa perder uns quilinhos, acho que não, pelo que eu vejo nas fotos, tudo você tá bem, mas tá lá, meio-dia aqui na Rádio Conectados. E ele manda aqui uma mensagem: bom dia, bom programa, Alexandre, será uma grande entrevista com o Genial Cobra. Tem uma obra aqui na Avenida Faria Lima que é de parar o trânsito. Abraço para ele, para você, para todo mundo. O pessoal já começando a se manifestar aqui sobre as suas obras, que realmente é fantástico, né? São obras fantásticas. Pô, bacana, obrigado. Essa obra, ela tá bem do lado do meu estúdio aqui. Tá. É um prédio, né, que tá bem na esquina aqui da Faria Lima com a Rebouças. E é em apoio aos ciclistas, né? A esse movimento de bicicletas. Eu cheguei a fazer um outro painel também, chamado Genial é Andar de Bike, que era justamente o Albert Einstein andando de bicicleta. Para incentivar mesmo a utilização de bicicletas aqui na cidade de São Paulo. Eu também tenho andado muito de bicicleta aí e estou percebendo que esse é um caminho do futuro para a cidade. Sim. Você recebe, assim, muita cantada, assim, de... Pô, Cobra, pinta lá o muro da minha casa. Você recebe esse tipo de convite?
assim, principalmente nas redes sociais, né? Sim. É interessante, assim, porque não só aqui em São Paulo, vários lugares, até fora do Brasil, muita gente hoje manda a foto do muro. Pô, você não quer pintar aqui minha casa, minha sala, meu apartamento, minha fábrica? Aparece de tudo, assim, é impressionante a quantidade de diferentes tipos de solicitação que a gente recebe aqui. E hoje, assim, literalmente, algo que era inimaginável pra gente, né? Eu consegui levar o meu trabalho para os 5 continentes mesmo. A gente tem aqui solicitações para vários lugares do mundo, com as mais diversas solicitações. Por exemplo, a gente está agora aqui com uma solicitação da própria Madonna para pintar na África. Ela está montando lá uma instituição e quer que a gente pinte lá a fachada e tudo mais. Que bacana. E aí a gente está negociando com ela aqui para estar indo para lá fazer esse mural. Entendi. Então, a gente tem muita coisa diferente. Pô, que legal. E de gente comum você aceita? Oi? Gente comum que fala, pinta o muro da minha casa aqui. Tem, e outra, eu levo muito em conta isso, porque o ano passado mesmo eu criei um projeto chamado Envolva-se. O que era esse projeto? Eu pedia para que as pessoas me ajudassem a conseguir espaços na cidade para receber os meus trabalhos. E aí eu tive muita gente participando disso, muita gente enviando fotos. Tinha gente que saía de casa, assim, procurando muros no bairro lá e tal, para falar, olha, vem pintar aqui, vem pintar aqui. E todas essas pessoas que me enviam essas imagens, esses espaços, eu guardo aqui com bastante carinho e no momento propício, quando é possível realizar a pintura, a gente realiza também. Porque o meu trabalho, embora esteja hoje nos grandes cidades do mundo, mas ele também está no lugar de origem, que são as periferias, que é o lugar onde eu nasci, que eu valorizo demais. Assim. Então, o meu trabalho permanece no local de origem, que são as ruas também. Então, eu acho bastante interessante as pessoas interagirem mesmo com a gente. Aproveitando o gancho, acabou não dando certo de você vir aqui no estúdio, né? Porque você está na Faria Lima, tudo é complicado. Aqui o Projeto Conectados é um grande polo cultural. Então a gente vai depois conversar, vamos convidar você. Tem um muro bacana aqui para você fazer a sua arte aqui. A gente tem oficinas de várias coisas culturais, como oficina de rádio, tem música contemporânea, tem um monte de coisa aqui. Então depois a gente conversa, a hora que der. Você dá um pulo aqui. Acho que você vai gostar. Acho, não sei. Demorou. E outra coisa também, esse projeto que eu te falei, o Envolva-se, ele permite que as pessoas, através do meu site, até das próprias redes sociais, que querem aprender. Porque hoje eu não tenho muito tempo, para ser sincero, assim, para poder dar curso e tal. Então também tem muita gente procurando. Eu quero um curso, quero workshop, alguma coisa do tipo. Como eu não tenho tempo, eu criei essa possibilidade das pessoas participarem através desse projeto Envolva-se também, que é o quê? A pessoa se cadastra e a gente fica aqui, a gente deixa guardado aqui que a pessoa tem interesse em participar. E quando eu estou indo pintar um mural na região que essa pessoa vive, aí a gente entra em contato e convida a pessoa voluntariamente a participar e ficar lá uma semana com a gente, aprender a técnica e tudo mais. Legal, isso é muito bacana. Se você capacita a pessoa, né, ela pode participar fazendo a sua arte, né, ela mesma, né? Isso. Não, e assim, não só artistas, porque tem artistas também que procuram, mas tem pessoas também que não são artistas, mas tem curiosidade de ver como é que é o processo e tudo mais. Então a gente deixa cadastrado aqui, quando tem a oportunidade a gente convida essas pessoas a participarem com a gente dos murais, do processo e tudo mais, que eu acho bacana. Porque durante toda a minha história eu sempre procurei envolver pessoas e tudo mais, assim, nos processos criativos dos nossos trabalhos. Entendi. Aproveitando o tema desses seus trabalhos sociais que você faz, tem não uma pergunta, uma mensagem da Eliane Lemosores, ela que é presidente da ONG Entre Rodas e Batom. Então ela faz campanhas para as crianças que são portadoras de deficiência física, então elas estão arrecadando cadeira de rodas. Então é um trabalho muito bacana aqui que elas fazem também. Ela até manda uma pergunta aqui, ó.
Ale, estou indo para Manaus, eu não vou conseguir ouvir agora, só na reprise a entrevista com o Cobra. Diz para ele que eu sou fã do trabalho que ele realiza e quero convidá-lo a nos ajudar com a arrecadação de verbas para adoção de cadeira de roda, tá? Será que ele pode doar uma tela pra gente leiloar? Faz isso por mim, não sei o que. Beijo. O pessoal aproveita, né, Cobra? É Eliane o nome dela? Eliane, então, Eliane, bom, primeiro eu agradeço aí teu apoio e, assim, me envia um e-mail aí para eu conhecer mais do seu projeto e tudo mais, para a gente poder trocar umas informações aí. Legal. E aí a gente vai estudando uma possibilidade de parceria. Assim. Tá, eu vou passando o contato aqui. O Paulo aqui da produção e o Rafael, eles estão arrumando uns probleminhas técnicos na mesa, então por isso que eu ainda não parei o bloco, vou tocando aqui com você, tá, Cobra? Não, tá de boa. Tá? Se quiser tomar uma água, é só falar que que eu enrolo aqui. Tá bom? Já tomei meu café aqui, tá de boa. Então, beleza. Os temas das obras que você escolhe para fazer, é aleatório ou sempre tem um planejamento? Aquilo tá te chamando a atenção, eu quero fazer um mural sobre isso. Como que funciona o processo criativo do seu trabalho? Então, eu sempre procurei utilizar os muros não só por uma questão estética, mas também para passar algum tipo de mensagem. Ou seja, eu utilizo os muros nas ruas como um veículo de comunicação mesmo. Então, todos os assuntos, eu jamais me envolvo ou vou pintar temas que não são do meu interesse pessoal. Né? Hoje, até mesmo quando alguém me contrata para fazer um trabalho, essa pessoa tem que respeitar os meus critérios, tem que respeitar a minha linha de pensamento, né? Uhum. Então, ou seja, ela pode patrocinar um mural que vai rolar na cidade, mas ela não pode dizer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, todos os muros que eu faço, eles são eu tiro isso como uma forma de passar algum tipo de mensagem. Certo. Durante toda a minha trajetória foi assim. E eu trabalho com vários temas diferentes, né? Eu trabalho com questão da proteção dos animais, do meio ambiente, que é o meu projeto Green Pincel, pinturas em 3D no piso também, que é aquela pintura anamórfica, que sofre aquela destruição e tudo mais. Tem o projeto Muro das Memórias, que fala da questão das cidades da década de 20, 30, aí um desdobramento desse projeto Muro das Memórias, eu também faço releituras com imagens de personalidades que foram importantes para a nossa história. Por isso que eu tenho murais aqui com Oscar Niemeyer, Ayrton Senna, tal, que é uma parte também do meu trabalho. Uhum. E eu tenho alguns projetos como o Realidade Aumentada, onde eu pintei murais, por exemplo, sobre crianças desaparecidas. A gente espalhou alguns currículos na cidade de São Paulo falando das pessoas que estão em situação de desemprego. A gente fez pintura em 3D no piso, a gente desenhou, por exemplo, uma cama falando das pessoas que moram nas ruas, né? Uhum. A gente fez tudo baseado em histórias reais. Então, eu também tenho esse desdobramento aí do meu trabalho. A cada momento que eu tenho uma nova criação, uma nova percepção de algum tema, eu acabo criando isso. Muitas vezes começa no meu telefone, eu anoto alguma coisa que me interessa, depois eu vou fazer uma pesquisa, depois vou passar para um desenho, depois a gente vai passar para uma pintura de uma tela, e só depois isso vai para as ruas. Então tem um processo bastante longo aí. Nossa, de quando você tem a inspiração até o último galão de tinta tá fechado e acabado tudo, em média demora quanto tempo um trabalho seu? Às vezes demora mais a parte de criação do que a parte de pintura. Uhum. Então, sei lá, vou te dar um exemplo do próprio que eu comentei agora, do Oscar Niemeyer. Esse mural levou mais tempo para ser criado do que para ser pintado. Tipo assim, foram uns 2 meses de criação, ou até mais, uhum, e uns 30 dias ou menos, uns 25 dias para pintar. Então, assim, chegar ao resultado do que eu quero, às vezes para o mesmo desenho eu faço mais de 40 esboços diferentes para chegar no resultado do desenho que eu quero. Nossa, e às vezes, é óbvio, eu acordo de manhã e já tenho uma ideia e tudo bem, está tudo resolvido. Isso acontece também. Mas uma forma de conseguir alcançar um resultado também é através da pesquisa e tudo mais.
Entendi. Você falou da defesa dos animais, é algo que te chama a atenção, né? A temática. Sobre esses murais de proteção dos animais, eu tenho feito isso dentro desse projeto, que é o Greenpeace Cell. Então eu falo sobre rodeios, né? Todo tipo de entretenimento que você coloca um animal para entretenimento e ele sofre com isso, eu tenho um trabalho contrário. Por exemplo, caça de baleias ou golfinhos, que você retira os golfinhos e coloca eles lá aprisionados. Então eu tenho um trabalho contra tudo isso. Inclusive até sobre zoológicos, né? Porque eu mesmo tenho questionado que realmente nos dias de hoje a gente tem necessidade de ter zoológico. Sim. Porque se você imaginar só em São Paulo, no estado de São Paulo, quantas cidades tem? Se cada cidade dessa tiver um zoológico e cada cidade dessa inventar de ter uma girafa dentro desse zoológico, a gente não tem mais girafas no seu habitat natural. E outra, todos os animais que estão aprisionados dentro do zoológico, eu vejo mesmo como uma prisão, né? Uhum. Eles realmente são muito infelizes ali, porque foram retirados da sua família, foram retirados do seu local de origem e tudo mais, para ficar ali para puro entretenimento. Então eu também sou contra. Eu acho que é possível hoje, através da tecnologia, a gente suprir essa necessidade de ter um urso ali aprisionado dentro de um zoológico. Eu realmente não vejo a mínima necessidade disso e sou a favor. Eu sei que é algo que leva muito tempo e tal, mas eu sou a favor de que os zoológicos sejam assim como os circos também. Sim. A gente teve uma polêmica muito grande sobre a utilização dos animais em circo, que todo mundo foi favorável a retirar os animais do circo, e hoje a gente tem os zoológicos também. Acho que é uma discussão que tem que ser colocada em pauta. Verdade. Tá aqui, a gente está conversando com Eduardo Cobra, grande muralista conceituado no Brasil e no mundo. Um passarinho me contou que você gosta um pouquinho de Chico Buarque, é verdade? Isso, exatamente. Você sabe que esses dias até saiu uma polêmica aí falando que o mural do Chico Buarque do Ariano Suassuna havia sido apagado, né? Mas esse mural não foi apagado, ele está lá. E assim, independente da questão política do Chico Buarque e tal, é um grande artista. Uhum. É um artista realmente que eu admiro muito, assim, gosto demais das músicas do Chico Buarque, tudo que ele representou para a nossa história. E por isso eu já fiz aí 2 ou 3 murais sobre o Chico Buarque. Inclusive esse último que nós fizemos, a gente contou com a permissão dele, né? Nós enviamos para ele não estava no Brasil, acho que estava na França, estava em Paris. E aí nós enviamos para aprovação dele. Mas gosto muito, sim, do Chico Buarque, assim como gosto dos Racionais MCs também. Então, que você também fez um trabalho, né? Apesar que ultimamente eu estou ouvindo só Galinha Pintadinha, porque eu estou com o meu bebezinho de 7 meses. Bem-vindo ao time, Cobra. Eu tenho um de 5 anos e uma menina de 1 ano e 3 meses. Ele já passou da fase da galinha e agora é ela que tá. Então é complicado. Cobra, a gente vai então ouvir 2 músicas do Chico pra gente tomar uma água e aí a gente já volta pra bater o papo e responder perguntas que estão chegando aqui no WhatsApp 11 94580 2334. Então aí a gente já volta, beleza? Tranquilão. Sim, bora ouvir música e a gente já volta. Daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra
pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Up in the morning is my little China girl.
When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. E voltamos aqui com o Simbora. Aqui a programação do Simbora a gente muda aleatoriamente, a gente não segue o roteiro, a gente não segue nada. Eu falei que ia tocar duas do Chico, mas eu toquei Chico Buarque com Construção e David Bowie com China Girl. Por que David Bowie? Porque David Bowie é um dos afortunados que foram retratados por Eduardo Cobra. Teve alguma motivação para pintar o Bowie, Cobra? Totalmente, né? Eu acredito que o David Bowie, assim, principalmente pelo que ele representa e representou, né? No mundo das artes. Não só da música, né? Exatamente, não só pelas músicas, que também são sensacionais, mas sim, pelo artista que a todo momento se renova, né? Eu acho que ele é um símbolo disso, né? Da criatividade, inclusive. Então, é um dos poucos artistas que durante toda a sua carreira conseguiu o tempo inteiro nos surpreender, criar personagens, participar de filmes com CDs incríveis, o mundo da moda. Então é um artista multifacetado. Ele é fantástico mesmo, uma pena que faleceu há um pouco mais de um ano. O Bob Dylan também foi retratado por você, né? O Bob Dylan, porque como eu comentei, eu tenho esse projeto de história e de memória, né? E nós fomos convidados para realizar um painel em Minneapolis. E Minneapolis é o estado, dentro do estado de Minnesota e tal, que é justamente onde nasceu o Bob Dylan. E esse painel, que o nome do painel é The Times They Are Changing, né, que é Os Tempos Estão Mudando. Então esse painel foi criado mostrando 3 diferentes fases do Bob Dylan. E é um painel que a gente criou justamente por conta dessa conexão com a história da cidade. E também é uma obra que teve aí a aprovação do próprio Bob Dylan. Oh, que legal. E foi um painel que foi realizado há 2 anos atrás. 2 anos. E mais uma das obras fantásticas do Eduardo Cobra. Cobra, tem uma rodadinha de perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes. Deixa eu achar aqui.
Beleza. A Ingrid de Castro tá mandando aqui, lá da Bahia, tá mandando várias perguntinhas para você, lá de Vitória da Conquista. Tem uma rodada aqui, eu vou fazer aqui algumas aqui dela. Quais mudanças você percebe no cotidiano das pessoas que se deparam com artes de rua nos seus trajetos? Considera que a arte tem o poder de mudar o humor, personalidade e transformar o dia das pessoas? Olha, sem dúvida, porque uma das motivações que eu tenho para continuar pintando é justamente porque a arte de rua é o tipo de arte mais democrática que existe nos dias de hoje. Então, transformar cidades numa galeria de arte a céu aberto significa que você está levando a arte ao acesso de todas as pessoas, desde as pessoas mais simples, que nunca tiveram oportunidade de entrar num museu ou numa galeria de arte, até as pessoas que já viajaram o mundo inteiro e conhecem todos os museus. Então esse é um grande benefício. E também cidades que hoje possuem um trânsito caótico, poluição, todo um estresse envolvido aí no cotidiano da cidade, você ter esses painéis de arte espalhados pelas ruas, eu acho que você alivia toda essa tensão também, né? Uhum. Então você tem aí um momento de contemplação com todas essas obras e todos esses universos que os artistas trazem para as ruas. Tem mais aqui dela, cara. Até que ponto o grafite pode ser considerado parte do espaço público? Olha, eu, por exemplo, quando vou realizar uma obra na cidade, eu faço todo um estudo hoje, inclusive em relação à própria arquitetura da cidade, a forma que essa obra vai ser inserida ali naquele espaço, né? Mas eu acho que os artistas muitas vezes saem de forma voluntária das suas casas, muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar a própria tinta, né? Então existe também todo esse universo, essa dificuldade para conseguir realizar essas obras. E quando essa obra é colocada ali na cidade, ela começa a dialogar justamente não só com a arquitetura, mas com todo esse ambiente urbano, né? Com as próprias pessoas também que transitam por ali. Então ela se torna assim parte integrante aí da cidade e hoje acredito que até imaginar a cidade sem essas obras, eu acho que fica difícil para qualquer pessoa, né? Porque isso está num processo de evolução. Sim. Ela também pergunta, você já respondeu, né, as diferenças entre pichador, grafiteiro, muralista. Vamos ver se eu fiz a lição de casa. Então, pichador é aquele que faz as letras, o grafiteiro é o que desenha, ambos não são autorizados, e o muralista é o cara que desenha com autorização. Exatamente. Aê, nota 10 pro tio Ale. Nota 10. E a última dela, há diferenças na sua forma de pintar no Brasil e no exterior? Não, inclusive, não tem diferença nem quando eu vou para dentro de uma galeria, porque pode mudar o suporte. Uhum. Ou seja, às vezes eu vou pintar em cima de uma madeira, em cima de uma tela, em cima de um metal, de um vidro. Isso muda o tipo de tinta, mas a atitude é justamente a mesma. Seja numa galeria, seja no Brasil, seja no exterior. O tipo de tinta, na verdade, quando a gente está em outros países, às vezes a gente encontra alguma dificuldade para encontrar aquelas cores que eu estou acostumado a usar aqui no Brasil e tal, né? Muda um pouco, mas eu procuro encontrar os mesmos materiais, e é óbvio que não dá para levar daqui. Então existe uma pequena adaptação, mas essa adaptação é só porque não tem tal cor, tal, alguma coisa assim, mas os materiais são os mesmos, ou seja, tinta spray, o spray a gente consegue encontrar no mundo todo, porque tem catálogos com Pantone, então através disso a gente consegue solicitar essas tintas em qualquer lugar do mundo. Tinta acrílica, que é o látex acrílico. Por curiosidade, aqui no Brasil é muito comum a gente ver aquelas máquinas que preparam a tinta e tal, mas nem todo lugar do mundo é assim. Por exemplo, no Japão não existe isso. Não tem. E a tinta esmalte sintético, que é essa tinta para metal, que eu também uso bastante. Entendi. Mas são essas assim que a gente pinta o nosso portão, a nossa parede, a mesma coisa? Isso, esse mesmo material aí. Caramba! Poxa vida, a gente não sabe nem pintar uma parede branca. E o cara faz as coisas que faz. Nossa. Tem mais...
Tem mais A perguntas? questão não é nem só claro que o material é importante, né? Aham. Mas a questão é a forma de utilizar esse material, né? Então, eu, durante toda essa minha história, eu utilizei diversos tipos de materiais. Então, hoje eu consigo trabalhar com materiais diferenciados. É claro que quando eu estou com o equipamento tudo em ordem, o material correto, o trabalho tende a ser melhor. Claro. Falando de materiais, você já teve problemas de saúde com eles, né? Desculpa, não entendi? Com esses seus materiais, a tinta, tudo, você acabou tendo problemas de saúde no passado com eles? Exato. Assim como qualquer artista está sujeito a isso, que trabalha com spray ou com tinta à base de solvente. Porque a minha recomendação é que qualquer um que trabalhe com esse tipo de tinta use máscara, use luva de proteção e tal. Você não usava, né? A tinta, ela causa uma intoxicação. Eu tive problemas de intoxicação de metais pesados. E é a mesma intoxicação, por exemplo, que tinha o Cândido Portinari. Entendi. É complicado, né? Mas hoje você só trabalha com máscara? Sim, eu tento me proteger em todas as obras que a gente vai realizar, porque realmente é muito perigoso mesmo. É complicado, tem que se cuidar, né, cara? Tem mais aí uma jornada pra fazer. E eu li numa entrevista que foi difícil você conseguir o diagnóstico que era disso, né? Até foi tratado com outras doenças, né? Até você... Isso, porque não é comum, né? Não é comum você encontrar pessoas com esse tipo de problema de intoxicação de tinta. Então o diagnóstico também é muito complicado. Até descobrir que o problema era esse, eu sofri bastante, assim, passei por muita coisa desnecessária, tomei muito remédio desnecessário. E assim, acho que os médicos nem tinham culpa, né? Porque acabaram me medicando ali só mediante os sintomas e não foram buscar a causa. Então, assim, acabei também pagando um alto preço por causa disso, mas depois de ter feito exames nos Estados Unidos, foi detectado esse problema. E hoje está zerado? Estou bem melhor. Não estou totalmente zerado não, mas estou bem melhor. Entendi. Mais perguntas aqui da Ana Cristina, aqui pertinho da Vila Carioca do Ipiranga. Os materiais que você usa, deixa eu dar uma formulada aqui. Os materiais que você usa quando são pedidos, seja de prefeituras das cidades que você vai ou não, são bancados pelo governo, pelo Estado, ou é o artista que banca sozinho? Olha, o meu trabalho é como uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro, ela tem que ter patrocinadores, senão ela não vai acontecer. E principalmente quando você vai realizar uma pintura num prédio, alguma coisa assim, que a logística é muito alta, muito cara. Aluguel de andames, plataformas, equipamentos, tintas, é tudo muito caro. Então eu trabalho sim com alguns patrocínios, embora os meus trabalhos nas ruas, mais de 90% do que está nas ruas hoje foram feitos de forma voluntária, eu mesmo bancando. Certo. Mas quando o projeto é muito grande, aí alguém tem que ajudar a custear isso daí. Então, por exemplo, meu próprio mural que havia sido feito na 23 de maio, de 1.000 metros quadrados, esse painel não teve nenhum tipo de patrocínio. Eu mesmo que banquei tudo, banquei todas as tintas. Como é que eu faço isso? Para todos os trabalhos que eu faço nas ruas, eu tenho uma tela que é a original desse muro. Tá. E essa tela, ela é vendida em galeria. E com o dinheiro dessa obra eu banco outros muros. Ah, que legal. Legal. Então você faz o original e depois você replica no muro. Isso, exatamente. Cara, esse muro em especial, você deve ter sofrido riscos ali, porque não tem muito espaço para trabalhar, né? Do asfalto para... Só para falar, assim, a história desse painel, primeiro que São Paulo estava naquele auge da Lei Cidade Limpa. A Lei Cidade Limpa, que removendo todas as placas, outdoors, propaganda irregular da cidade e tal. E a lei, desde quando ela surgiu, o intuito dela era substituir esses painéis e no local poder permitir a arte.
Certo. arte pública. Não só grafite, mural, arte pública mesmo, não é? Intervenções artísticas. E naquele momento, em 2008, acho, a prefeitura acabou apagando por equívoco alguns murais, confundindo com propaganda mesmo. E aí eu briguei por 6 meses lá na prefeitura e consegui uma permissão temporária para fazer aquele mural. E esse de 1.000 metros. E ninguém bancou nada. E ali a via não foi interditada para ser feita nem nada, porque tem uma calçada bem estreita. E eu fiquei dias lá realizando essa obra. E no final, o resultado foi tão positivo que a obra ficou lá mais de vários anos. Sim. Cerca de 8 anos. Teve uma repercussão e se tornou um marco da cidade, porque aquela obra foi um presente entregue para o aniversário de São Paulo de 2009. Então nós ficamos lá cerca de 2 meses pintando esse painel e entregamos aí no dia do aniversário, porque justamente é dentro do meu projeto Muro das Memórias, com imagens de São Paulo da década de 20, 30 e o mural todo em preto e branco. Nossa, uma obra fantástica, como tantas outras também desse seu... É uma volta no tempo, né? Como se fosse um mural, um portal. Cidade do passado. Um portal fantástico. O Cobra, antes que eu esqueça, você falou do projeto Envolva-se. As pessoas que querem saber mais, como que podem procurar saber? Olha, quem estiver interessado pode me mandar mensagem no Instagram, que é Cobra com K, Street Art. Tá. E também através do meu Facebook, que é Eduardo Cobra com K, e através do meu e-mail. Tá. Que é estúdio com s.cobra.com@hotmail.com. Beleza. Então, o pessoal que quer saber mais, vai lá. Você é um entusiasta nas redes sociais? Como que você trabalha com a internet, já que a gente está numa web rádio? Bom, a importância realmente das redes sociais hoje, com a globalização e tudo mais, é que a gente consegue acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo no mundo das artes no mundo inteiro. Então, especificamente em relação à arte, para mim é muito importante, porque as redes sociais hoje eu consigo vários sites especializados em arte de rua, vários páginas do Facebook sobre arte de rua, o próprio Instagram também tem muita coisa bacana de arte de rua. Então isso ajudou, foi uma das grandes plataformas que ajudaram a divulgar o meu trabalho no mundo todo. Certo. Então, para mim, eu particularmente utilizo muito o próprio Instagram. E eu sempre atualizo alguma coisa no Facebook, mas eu uso mais o Instagram. E é sempre você mesmo ou tem uma equipe que te ajuda? Na verdade, o meu Instagram eu mesmo atualizo ele, ninguém mexe. É seu e ninguém Agora, passa. as respostas do meu Facebook são outras pessoas que dão, porque eu não conseguiria fazer isso, porque é muita coisa. Não, deve ser assim, algo surreal. No Instagram, recentemente eu comecei a te seguir, até para pegar algumas coisas, e eu vejo assim, quantidade de pessoas que comentam cada postagem que você coloca, é de pirar, né? E você é bem paciente, vai respondendo. Sim, no Instagram eu mesmo respondo tudo, eu mesmo analiso tudo e tal. Eu gosto de interagir com as pessoas ali que estão falando comigo e tal, acho bacana isso. Uma das suas marcas registradas é o chapéu, né? É um look você que criou, é só curtição mesmo? É uma marca do Cobra? Desde o começo, desde menino, eu gostava muito de boné, até pela questão do hip hop, do skate. Todo esse universo das ruas, a galera sempre curtiu muito usar boné, né? A famosa bombeta, né? Sim. E depois, por admiração a um grupo de hip hop chamado Run DMC, que eles utilizavam um chapéuzinho, eu curtia muito isso, e também porque eu sou um colecionador assim, de livros antigos, objetos vintage e tudo mais.
eu acabei começando a substituir o boné por chapéu. Assim. Então hoje eu tenho uma coleção enorme de chapéu aqui. Sempre que eu vou viajar e tal, eu vou em loja. Lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, tem uma loja bastante legal lá. Sempre que eu tô por lá, eu compro 3, 4, 5 chapéus e trago pra cá. Hoje eu tenho umas gavetas lotadas de chapéus. Várias cores, inclusive. Você vira e mexe, está viajando para trabalhar tudo. Tem diferenças do modus operandi do seu trabalho em diferentes países? Regras diferentes? Tem coisas assim, curiosidades? Tem, total. Muda muito. Por exemplo, no Japão, a gente não podia trabalhar de dia. A gente tinha que trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. Não podia ser mais do que isso. Nossa. Porque o local era muito movimentado e isso eles tinham uma preocupação de que a pintura que a gente estava fazendo podia sujar a roupa das pessoas, alguma coisa desse tipo. Ou alguém pudesse ficar intoxicado porque passou na frente do muro enquanto a gente pintava. É uma coisa que não vai entender, né? E também eles montavam e desmontavam todo dia os andames por uma questão de segurança. Todo dia montava e desmontava? Todo dia montava e desmontava. O que aqui no Brasil a gente leva 5 dias para montar, por exemplo, lá eles montavam e desmontavam todos os dias. Tinha uma equipe de 30 pessoas fazendo isso. Caramba, cara. E aí cada país tem suas regras, né? Nos Emirados Árabes, por exemplo, tem toda uma questão em relação à imagem que vai ser feita e tal, tem todo um cuidado em relação a isso também. Então, eu estou viajando por vários lugares, em cada cidade tem a questão da segurança do trabalho, que muda muito. É bastante diferente de um lugar para o outro, sim. Até dentro do próprio Estados Unidos, de um estado para o outro, já muda bastante as regras. Estados Unidos para tudo, né? Vai mudando de acordo com o estado, né? Você, agora, acho que é dia 3, você vai dar uma palestra no Campus Party. Vai dar uma palestra para os nerds locais ali, né? É isso? Arte da superação e empreendedorismo é o tema, é isso? Isso, exatamente. Você quer dar uma palhinha pra gente do que o pessoal vai encontrar? Você vai falar o quê? Da sua história? Como empreender? Como é que vai ser? Olha, eu basicamente vou falar dos desafios que eu passei durante toda a minha trajetória. Vou mostrar também através de imagens todo esse processo do meu trabalho, um pouco do processo criativo e um pouco das escolhas que eu tive que tomar durante a minha carreira para poder continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo se mostrava negativo, né? Certo. Mesmo quando tudo era desfavorável, as estratégias que eu tive que criar dentro desse universo para continuar aí seguindo em frente. E vou falar também um pouco da história do grafite de uma forma geral, né? Como nós chegamos até aqui em relação à street art e assim, o planejamento para continuar fazendo os desafios que mesmo depois de tantos anos eu ainda tenho que enfrentar e a forma que eu tenho lidado com tudo isso. A luta é diária, né, Cobra? Não muda, assim, você muda o nível, né? O nível do trabalho que você está fazendo e tudo mais, mas o desafio permanece até maior nos dias de hoje, né? Porque a cobrança é muito maior pelo resultado, que as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho já há muito tempo e tal, e percebem aí a minha determinação, né, no sentido de estar buscando sempre ter murais conceituais, no sentido de não utilizar os muros só por uma questão estética, como eu falei, né? E sim também de tratar de variados temas e levantar uma série de discussões em cima desses trabalhos também. Entendi. Sobe aquela música do Cobra, você começou na periferia de São Paulo, pichando muros. Hoje, sua obra tem grande valor de mercado e atinge todas as camadas sociais. Como você vê essa mudança? E você imaginava isso olhando lá atrás? Não, de forma alguma, porque eu comecei a pintar de forma bem espontânea, eu entrei numa galeria de arte e eu já tinha 30 anos quando eu entrei pela primeira vez.
Então eu nem sabia que era possível vender um trabalho de pintura, assim, eu não tinha nem esse conhecimento. Fiz de uma forma bem simples, bem humilde mesmo. Então eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Mas com muito trabalho, como eu falei, né? Com muita dedicação, com muita determinação mesmo, mas não em prol de ganhar dinheiro, de poder entrar nesse mundo, tipo esse mundo das artes ou de galerias. A minha motivação sempre foi evoluir no meu trabalho, né? E aí todas essas coisas que vieram como consequência. Claro que eu não imaginava que meu trabalho pudesse atingir todas as classes sociais como ele atinge hoje. Assim como eu também não imaginava que eu pudesse sequer sair do bairro onde eu nasci, do Campo Limpo, quer dirá levar o meu trabalho para os 5 continentes como eu vou hoje. Ter mais de 50 trabalhos hoje só nos Estados Unidos. Sim. Trabalhos que eu já realizei lá. Então isso tudo era algo que eu realmente não esperava e eu sempre recebo tudo isso com muita empolgação, com muita motivação, né? A cada novo convite a gente vibra bastante, a gente se dedica muito em prol dos resultados para conseguir dar o nosso melhor. O nosso objetivo aqui é fazer o nosso melhor aqui. A gente não lida... A gente lida individualmente com cada um dos trabalhos, né, colocando total empenho nisso e para que, assim, eu até hoje, se fosse pela questão financeira, questão de dinheiro, eu teria parado de trabalhar, porque a minha motivação é ainda atravessar a rua e ficar feliz com o resultado do trabalho que eu fiz. Eu gosto de me sentir bem com o que eu fiz. Então, a questão de dinheiro, eu não vou ser hipócrita, claro, meu trabalho hoje tem um valor X de mercado, de galeria e tudo mais. Isso me ajuda, obviamente, a conseguir ter melhor qualidade nos trabalhos, então é importante sim, mas não é isso que me move. Eu imagino assim que deve ser... Quando você acaba a obra, você para e olha assim, deve dar uma satisfação, né? E eu sou muito crítico também nas coisas que eu estou fazendo, né? Então eu procuro sempre desenvolver esse trabalho de uma forma que eu me sinta bem com ele. E procuro perceber todos os erros que foram cometidos, onde isso pode ser melhorado. Se eu tiver que apagar tudo e fazer de novo, eu não penso 2 vezes, porque eu não tenho compromisso com ele. Então, e eu também não sou preso a uma só linguagem, a um só estilo. Por isso que eu trabalho com vários projetos diferentes. Entendi. E a todo momento eu busco me reciclar. Assim, isso é importante. Renovar o que eu estou fazendo. Eu acho que isso é importante. Legal. A gente teria muito mais perguntas aqui para fazer para o Eduardo Cobra, mas conforme eu combinei aqui, 10h20, já até passei do horário dele, a gente vai agradecer demais, Cobra, a sua participação aqui no Simbora. O primeiro programa do ano, assim, você abrilhantou muito. Assim, a gente agradece demais. Queria que você deixasse um recado aí para os nossos ouvintes agora. Bom, eu agradeço também a oportunidade e, assim, todos que quiserem continuar acompanhando os meus trabalhos aí, né, com o maior prazer, eu converso, eu respondo aí através do meu Instagram, conforme eu coloquei, né, que é esse Cobra com K Street Art, e assim, obrigado pela paciência de todos aí durante esse período que ficaram comigo, e é isso. Acredita, continua seguindo em frente, né? Se você tem uma motivação pelas artes, por mais que tudo se mostre negativo, eu acho que tem que continuar, porque se deu certo para mim, que vim de uma origem bem simples, se você puder ver os meus primeiros desenhos como eram, então assim, eu me dediquei bastante. Então qualquer um que se dedicar e conseguir sair fora das coisas ruins, de crime, de drogas, de bebidas, tudo isso, sim, com certeza vai conseguir um lugar de destaque no trabalho. Beleza, você é uma inspiração para muita gente, principalmente para essa molecada aí que tá vindo agora. Cobra, mais uma vez obrigado. Eu vou pedir para você ficar mais um pouco na linha, vou tocar aqui uma do Bob Dylan também, que a gente falou dele daí durante. E aí eu peço para você ficar um pouquinho na linha pra gente bater mais um papinho, tá bom? Então vamos ouvir Bob Dylan e a gente já volta aqui para finalizar o Simbora de hoje.
Isso. Opa! Tem que desligar o telefone, Paulo. Pronto, voltamos aqui. Só baixar o BG agora. Estamos de volta aqui com Simbora. O ano começou fantástico aqui pra gente aqui do Simbora, recebendo Eduardo Cobra. A gente pede desculpas primeiro pela qualidade. Pronto. A gente pede desculpas pela qualidade do áudio. Não estava muito bom, mas é porque foi pelo telefone. E semana que vem, programa especial também, a gente vai receber aqui Dr. Bactéria. Dr. Bactéria estará aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Agradeço a todo mundo que está participando aqui do Simbora, que mandaram perguntas, mensagens. Tem até a Dielma lá no Piauí mandando mensagem aqui pra gente. Um beijo, Dielma, para você aí e para todo mundo aí do Piauí. Mais uma vez, muito obrigado para vocês. Também algumas pessoas tiveram dificuldades técnicas para ouvir o programa no site, mas também estava passando no YouTube. Se você não conseguiu ouvir todo o programa, 8 da noite tem a reprise do programa completo para você ouvir aqui na Rádio Conectados, tá bom? Mais uma vez, eu não canso de agradecer e dizer que eu estava com muita saudade de vocês. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo Simbora! Você ouviu? Simbora! 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 Com Alexandre Nunes. E então?